O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Desde o encontro com o Faustino Teixeira, este mantra do Gilberto Gil não me sai da cabeça, passo o dia inteiro cantarolando ele. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. E quando o agora for daqui a 3 horas, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. É um mantra para pensar a vida. Como o Faustino Teixeira nos disse na fantástica, maravilhosa conversa que tivemos na quarta-feira sobre o Gilberto Gil, esta composição aqui agora do Gilberto Gil, que ele gravou em 77, foi inspirada na experiência da prisão. O melhor lugar do mundo é aqui e agora, por mais dramático que seja. Por sinal, quem tem Netflix, eu recomendo vivamente, não terminei de ver ainda, mas estou muitíssimo impressionado, vi meia hora, o filme é difícil para mim assistir filmes, tem que ver aos poucos, não aguento, de sono à noite, o filme sobre o Mujica, uma noite de 12 anos essa noite, alguma coisa assim, um filme sobre Pepe Mujica, que é fantástico, maravilhoso, tocante, inflama nosso peito contra a ditadura, contra as ditaduras, contra essa turma do Bolsonaro, porque quem fez o que fez contra a Mujica é o pessoal do Bolsonaro, é gente do mesmo espírito, gente com a mesma formação, gente com as mesmas ideias, gente que só pensa no seu inimigo. O filme é brutal, mas é tocante e a gente entende por que Mujica é tão sábio. Bom, o melhor lugar do mundo é aqui agora. Bom dia. Meu nome é Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 66. Hoje é 18 de janeiro, sexta-feira. Sexta-feira, que encontro bom. Na segunda-feira, começa um curso fantástico. Primeiro curso do canal Paz e Bem e da TV 247. Você vai poder assistir aqui pelo canal Paz e Bem ou aqui pela TV 247. A transmissão ao vivo será pelo canal Paz e Bem. Segundas e quartas-feiras, às 5 da tarde. E ele será retransmitido no dia seguinte, então, segunda-feira, às 5 da tarde, aqui no canal Paz e Bem. Terça-feira, às 1h30 da tarde, aqui na TV 247. Hoje, eu vou soltar, tanto pelo site do Paz e Bem, quanto pelo Brasil 247, um artigo sobre o curso, nosso curso de Canudos, com todos os detalhes, a programação, a agenda de cada um dos 8 encontros, dia a dia, hora a hora, tá bom? O Belo Monte de Antônio Conselheiro, nós vamos descobrir juntos, juntas, um Brasil, uma experiência de religiosidade popular, de auto-organização popular, radical, e que nos foi transmitida de maneira completamente distorcida ao longo dos anos. Quem vai nos conduzir nestes 8 encontros será o professor Pedro Lima Vasconcelos. Hoje ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, sou professor aqui na PUC de São Paulo. É, de fato, hoje, atualmente, não há ninguém que entenda tanto de Belo Monte, de Canudos no Brasil, como Pedro Lima Vasconcelos. E vocês vão ver. Vocês vão ver. Baseia-se, então, neste livro, as aulas baseiam-se em grande parte neste livro, tá? E também neste outro aqui, que é o mais recente, saiu em 2017, e são 2 livros, na verdade, 2 livros, que são os escritos de Antônio Conselheiro, tá? Os escritos de Antônio Conselheiro. Vai ser brutal. Eu separei um trechinho da despedida de Antônio Conselheiro para ler aqui. Acho que vou ler hoje, sexta-feira, lerei sábado, lerei domingo, lerei segunda, porque quando o Pedro
me mandou esse trecho, eu caí para trás. Eu caí para trás, falei, nossa, esse Antônio Conselheiro. Porque assim, isso, né? Num verso, numa pequena poesia, a pessoa se revela. E aí eu falei, mas como? Antônio Conselheiro ou Francisco de Assis? Ouve. É a despedida de Antônio Conselheiro. Diz assim, é o bilhete, é a cartinha, é a poesia, é o pequeno texto de despedida dele um pouco antes de ser morto pelas tropas do Estado brasileiro. Pelas tropas do Estado capitalista brasileiro. É chegado o momento para me despedir de vós. Que pena. Que sentimento tão vivo ocasiona esta despedida em minha alma, à vista do modo benévolo, generoso e caridoso com que me tendes tratado, penhorando-me assim bastantemente. São estes os testemunhos que me fazem compreender quanto domina em vossos corações tão belo sentimento. Adeus, povo. Adeus, aves. Adeus, árvores. Adeus, campos. Aceitai a minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais se apagarão da lembrança deste peregrino, que aspira ansiosamente a vossa salvação e o bem da igreja. Praza aos céus que tão ardente desejo seja correspondido com aquela conversão sincera que tanto deve cativar o vosso afeto. Que maravilhoso, que tocante. Francisco de Assis, Antônio Conselheiro. Foi Francisco de Assis ou Antônio Conselheiro que escreveu isso? Foi Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel. Nós vamos descobrir o Antônio Conselheiro absolutamente desconhecido de todos nós e do Brasil no curso com o Pedro Lima Vasconcelos. Pois bem, hoje vim esses dias, né, impactado muito fortemente, né, desde quarta-feira, com o encontro com Gilberto Gil, impactado com a prisão do Lula, depois que ele nos mandou aquele bilhete, que foi o tema do programa de ontem, né, para que eu alimente os cachorros, que todo mundo lembre de alimentar seus cachorros. E pela questão da liberação das armas, e ainda ecoa também no meu ouvido a palavra daquele instrutor de tiro para a jornalista que foi lá fazer a reportagem, né? Pensa no teu inimigo. E enfim, de alguma maneira isso convergiu, era para ser o programa de ontem, vai ser o programa de hoje, para este olhar, para pensar o seguinte: por que inimigo? Porque há algo a ser protegido. E esse algo a ser protegido não é a vida. Não é a vida que interessa nesta lógica da liberação das armas, nessa lógica do novo regime, nessa lógica do capitalismo. Porque se fosse a vida, não haveria a liberação de armas. Vamos pensar. Se eu tenho um filho ou uma filha pequena, eu vou querer, e eu sou bolsonarista, sou de direita, eu vou me sentir tranquilo de mandar meu filho, minha filha, de 7, 8, 9 anos, para casa de um amiguinho ou de uma amiguinha, sabendo ou imaginando que os pais, o pai em geral, vai ter um estoque de armas na casa dele. Mesmo eu sendo bolsonarista, de direita, de extrema direita, de verdade, eu ficarei tranquila de ver meu filho adolescente, minha filha adolescente, de sair à noite para balada, para encontrar uns amigos num bar, para ir para uma festa, voltando para casa de madrugada, sabendo que pode ter um monte de gente armada nesse lugar. Não é a vida. Não é a vida. É grana, patrimônio, money, plata, bufunfa,
É isto que importa. O que há para ser protegido, a lógica que preside esse processo de liberação de armas, é a lógica da proteção ao dinheiro. Por isso que os ricos celebram. Por isso que os que mais celebram são os ricos. E a rigor, também nem precisam eles próprios andar armados, né? Eles têm exércitos de segurança para isso. Mas veja, lembrei o Lula agora, ele gosta disso, mas veja. Se a gente olha, examina os discursos todos, a retórica, a narrativa do Bolsonaro ao redor desse tema das armas, ela tem uma certa centralidade pelo tema rural. E ele explicita, né, ter armas para proteger a propriedade dos invasores, para proteger a propriedade do sem terra. Então é para proteger a propriedade, é para proteger o dinheiro. E por que isto? Porque, e aí vamos chegar no nosso tema de hoje, no capitalismo, o capitalismo é mais do que um sistema econômico. O capitalismo é mais do que um sistema político. O capitalismo é mais do que um sistema de domínio social. O capitalismo é uma religião. Está acima disso tudo. É uma religião que engloba isto tudo. Então, hoje eu trouxe um filósofo, um ensaísta, um tradutor, um grande intelectual, que nasceu em 1829 e morreu em 1940, um homem, portanto, do século XX, grande inspirador, ou um dos grandes inspiradores da escola de Frankfurt. Eu, quando jovem, li uma obra dele que foi marcante para a minha geração, né, que é a obra de arte na era da sua reprodutividade técnica. Ele mesmo, Walter Benjamin. Walter Benjamin. No nosso encontro com o rabino Alexandre Leone, ele citou Walter Benjamin como um dos intelectuais judeus que mais influenciaram o século XX, né? Ao lado do Abraham Heschel, ao lado do Martin Buber, do Francis Rosenzweig e outros intelectuais, né? Mas, assim, eles são um grupo de 4 intelectuais, Walter Benjamin, um deles. Este livro, Capitalismo como Religião, foi lançado pela Boitempo e organizado por um intelectual refinadíssimo, o Michel Levy, ou Michel Lowy, um brasileiro que mora na França já há um certo tempo, e que um marxista, amante de Rosa Luxemburgo. Então podemos, quem sabe um dia desses, conversar com ele sobre Rosa Luxemburgo, e um dos maiores estudiosos no Brasil da teologia da libertação. Ele que organizou, são vários artigos do Walter Benjamin. E eu trouxe, então, este aqui. Ele diz sobre esse texto, né? O texto é exatamente que é o que leva, é o que dá o nome ao livro, O Capitalismo como Religião. Diz o Michel Levy. Em 1921, Benjamin redige um fragmento intitulado O Capitalismo como Religião. É um fragmento que esse texto não foi terminado. Inspirado pelo livro de Ernest Bloch, um cara fundamental também, um dia desses vamos conversar sobre ele, sobre Thomas Munzer, publicado nesse mesmo ano. O texto, de poucas páginas, mas denso, e também paradoxal e às vezes hermético, é radicalmente anticapitalista. A religião capitalista, escreve Benjamin, conduz a humanidade para a casa do desespero. De uma impressionante atualidade, o fragmento tem curiosas semelhanças com a polêmica dos teólogos da libertação latino-americanos contra a idolatria do mercado. É isso aí. Muitíssimo atual. E eu trouxe para cá, para a nossa conversa de hoje, porque ele nos informa por que tem esse desespero aí da defesa das armas. Então, vou ler alguns trechos de O Capitalismo como Religião, do Walter Benjamin. O capitalismo deve ser visto como uma religião, isto é, o capitalismo está essencialmente a serviço da resolução das mesmas preocupações, aflições e inquietações a que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer resposta. E é muito curioso, porque qual é a corrente religiosa
que predomina no auge do capitalismo? O neopentecostalismo. Onde nasceu o neopentecostalismo? Nos Estados Unidos. Qual é o estofo do neopentecostalismo? A teologia da prosperidade. Qual é o tema da teologia da prosperidade? Grana. Money. Esse é o tema da teologia da prosperidade e não outro. Não há nenhum outro tema para a teologia da prosperidade, portanto, para os neopentecostais. 3 traços já podem ser identificados na estrutura religiosa do capitalismo. 1. Em primeiro lugar, o capitalismo é uma religião puramente cultual, talvez até a mais extremada que já existiu. Portanto, o capitalismo é uma religião de culto. Nele, todas as coisas só adquirem significado na relação imediata com o culto. Ele não possui nenhuma dogmática, nenhuma teologia, não tem formulação teórica, né? Não tem uma dogmática, um conjunto de tratados. É culto o tempo todo. O capitalismo é culto. Aquilo que as religiões institucionais fazem com hora marcada, no capitalismo transcorre sem hora, transcorre ininterruptamente. Sob este aspecto, o utilitarismo obtém sua coloração religiosa, né? Essa ideia da utilidade, né? No capitalismo, tudo tem que ser útil no capitalismo. Ligado a esta concreção do culto está um segundo traço do capitalismo. Segundo traço do capitalismo. A duração permanente do culto. O capitalismo é a celebração de um culto sans trêve et sans merci, sem trégua e sem piedade. Para ele, não existem dias normais. Não há dia que não seja festivo, no terrível sentido da ostentação de toda a pompa sacral, do empenho extremo do adorador. De certa maneira, no capitalismo, todo dia é Shabbat nesta religião, todo dia é domingo. Todo dia é dia de culto, todo tempo é tempo de culto, é permanente, como ele diz aqui, sem trégua e sem piedade. Em terceiro lugar, 3, esse culto é culpabilizador. O capitalismo, presumivelmente, é o primeiro caso de culto não expiatório, mas culpabilizador. Sim, porque nas religiões o culto tem esse aspecto de expiação, esse aspecto de absolvição, de superação, de liberação de uma maneira ou de outra. No capitalismo não, é culpa o tempo inteiro. Você é culpado, você é culpada porque você não tem dinheiro. Você é culpada se não pensa em dinheiro o tempo todo. Você é culpado, você é culpada se a sua vida não está estruturada como uma planilha de Excel para ganhar e acumular dinheiro. Nesse aspecto, tal sistema religioso é decorrente de um movimento monstruoso, uma monstruosa consciência de culpa que não sabe como espiar, lança a mão do culto. Não para espiar essa culpa, mas para torná-la universal, para martelá-la na consciência e, por fim, acima de tudo, envolver o próprio Deus nessa culpa. E que vai dar o que na teologia da prosperidade? Numa relação de troca. Uma relação de troca explícita no neopentecostalismo. É uma troca, me dá carro. Me dá dinheiro, me dá casa, me dá viagem, me dá fortuna. Que aí eu te cultuo Deus. E se Deus não dá, Deus é culpado, porque não deu. E, na verdade, Deus passa a ser meramente um intermediário para aquele que, na verdade, é o grande Deus. O dinheiro. Deus é o dinheiro. Nisto reside o aspecto historicamente inédito do capitalismo. A religião não é mais reforma do ser, mas seu esfacelamento. Porque é isso mesmo. Se no capitalismo eu sou pobre, sou remediado. Ou mesmo, se no capitalismo eu tenho só
um carro blindado quando meu vizinho tem dois, eu tenho só um helicóptero quando o presidente da empresa, minha concorrente, tem um jatinho, eu sou um fracassado, estou esfacelado. O sucesso é o topo, o sucesso é a derrota dos outros, o sucesso é olhar, é o prazer de olhar o outro como inimigo e derrotá-lo. Por fim, no Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo, o que precisa ser demonstrado. Isso aqui muito antes de surgir o neopentecostalismo. Walter Benjamin, na Europa, ali, em 1921, não tinha a menor ideia de que estava se gestando no interior do capitalismo norte-americano essa teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, mas ele já percebia essa dimensão no interior do cristianismo. Então, vamos lá. No Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo, o que precisa ser demonstrado não só com base no calvinismo, que foi fundamental, né, desse ponto de vista. O neopentecostalismo traz muito do calvinismo, né? Mas também com base em todas as demais tendências cristãs ortodoxas, de tal forma que, no final das contas, sua história é essencialmente a história de seu parasita, ou seja, do capitalismo. Então, ao longo do processo, o livro do Boff, que levou a todas as punições que nós conhecemos, que a igreja colocou sobre ele, que nós estudamos aqui, analisamos, rezamos, refletimos juntos. Esqueci o nome do livro do Boff, eu vou lembrar até o final. Ele examina exatamente esse processo de adesão da igreja institucional ao poder, aos poderes, às elites, aos ricos. No Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo, de tal forma que, no final das contas, sua história é essencialmente a história de seu parasita, ou seja, do capitalismo. E aí tem aqui uma frase dele que ele não formulou totalmente, mas que me parece fantástica. A ideia é fantástica e a percepção é fantástica. Comparação entre as imagens dos santos de diversas religiões, de um lado, e das cédulas bancárias de diversos estados, de outro. A cédula bancária é o santo. E as imagens que as cédulas bancárias levam são imagens para serem cultuadas, adoradas, admiradas. O espírito que se expressa nos ornamentos das cédulas bancárias. Mas aqui foi dado um passo ainda mais adiante do que simplesmente a ideia, então, né, desta imagem. Peguei aqui uma notinha de R$2, desta imagem, né? É culto mesmo, né? É culto. Mas se deu um passo ainda mais adiante. Está na capa do programa de hoje. O que está escrito nas notas de dólar? In God we trust. Nós confiamos em Deus nós confiamos. O que está escrito na nota de real? Está aqui, ó. Deus seja louvado. Deixa eu ver se vai dar para ler. Ó, vamos ver se ela vai pegar o foco que eu estou aqui. Vai. Tá. Tá, deu. É que eu fico balançando, mas o que está escrito aqui, ó? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus não é esse assunto que nós conversamos aqui. Deus seja louvado. Esta é a ideia da religião chamada capitalismo. Loucura, né? Loucura. Loucura total, mas isto é o sistema. Sim, eu sabia que ia lembrar do livro do Boff, ia começar a procurar, mas Igreja, Carisma e Poder, né? Acho que... não acho nada. Igreja, Carisma e Poder traz para nós a tradução, em parte, disso que o Walter Benjamin nos relata aqui, né?
dessa relação parasitária entre o cristianismo institucional e o capitalismo ao longo dos séculos. O capitalismo como religião. O dinheiro, a propriedade, como o verdadeiro Deus dessa religião. É disso que se trata, não de outra coisa. Não se trata de nenhuma outra coisa. É por isso que o cristão, a cristã, a pessoa que tem um caminho de espiritualidade, inclusive para além do cristianismo, só pode ser essencialmente anticapitalista. Essencialmente anticapitalista. Nós somos todas anticapitalistas em nossa essência. Porque se defendemos o capitalismo, em última instância, nós defendemos o Deus dinheiro. Nosso caminho é outro. Nosso caminho é paz e bem. Nosso caminho é paz e bem. Vamos silenciar? Silenciar paz e bem no nosso coração. Em agradecimento a Walter Benjamin, que nos esclareceu tanto. Em agradecimento a Gilberto Gil. Em agradecimento a Boff, a Faustino Teixeira, ao Pedro Vasconcelos. Em agradecimento a tanta gente. Em agradecimento a você que está aqui. Agradecimento a esse passarinho que está nos dizendo assim: para de falar e me escuta. Então vamos lá. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Espinha ereta. Coração tranquilo. A mente calma. Quieta, aquietada. Um mantra, se você quiser repetir mentalmente um mantra. Estou fechando meus olhos, fecha os seus. Ok, Davi. O nosso Deus é amor. O nosso Deus não é o dinheiro. Por isso nós somos todas, essencialmente anticapitalistas. Somos a turma do amor. Paz e bem. Boa sexta-feira para todo mundo.